tudo que eu puder, porque eu sei para onde eu estou indo, né? E o que ele fez por mim não se paga em momento algum. Então eu estou aqui pregando mesmo com vontade, com gosto, mas vocês jamais vão poder dizer o Josafá mentiu. O Josafá abriu lá, ele estava enganando. O Josafá não foi, jamais vocês vão poder falar isso, né? Qual youtuber aqui de crítico que abre o canal e deixa vocês entrar, questionar ao vivo? Ao vivo. Sabe o que é isso? Ao vivo? Não é nada que depois tá aqui escondido que eu possa editar e cortar. Vocês entrarem para falar com liberdade. Não tem, cara. Isso, a prova disso, o que é? É realmente a minha sinceridade. Eu tô aberto aqui para pregar. E detalhe, Samuel, o problema de vocês podem falar que eu tô sendo duro, pesado e assim por diante e tal, mas o problema que vocês têm é entrar aqui e falar assim, tá aqui, ó, na Bíblia, ele tá errado. Tá aqui, a CCB aqui, ó, tá certa, ela tá de acordo com a Bíblia. É aí que vocês têm que focar. E eu posso focar isso para você. Eu posso mostrar aonde a gente tá na Bíblia e aonde a gente tá certo. E você vai ver que a gente tá caindo em interpretações, igual Lutero, Calvino, e cada um que brigam há 400 anos e nunca descobriram nada. Lutero, Calvino, Arminiano, e põe aí a congregação. Cada um tá interpretando os mesmos textos de forma diferente. Todos estão baseados na Bíblia. Nós estamos baseados na Bíblia. Não tá, Me fala. Samuel. Como é que você pode dizer que a igreja é batizada na Bíblia, Samuel? Eu já apontei em vários lugares. Eu vou falar de outras passagens bíblicas. Outras. A CCB fala que só pode ser considerado irmãos aqueles que se batizam na CCB. Esse é o primeiro. Essa é a gema, é o núcleo de uma seita. Quando ela se auto-exclui para cima, ela sai e se eleva, dizendo ser a melhor e a única detentora da graça. Antigamente todas as igrejas eram assim, é que a CCB ainda mantém a tradição, mas o que eu saiba, todas as igrejas eram assim antigamente. Aí, de repente, começou esse liberalismo aí, e uma começou a aceitar a outra. Mas desde quando, veja, na Inglaterra, os caras fugiram lá porque um tava matando o outro, não era nem o que a gente tá falando aqui, um ia matar o outro, era anglicano, acho que batista, e eu tô contando história, não tô falando mal de igreja nenhuma. Era anglicano, estavam se matando. Aquilo não tem nada a ver com seita, com heresia, não tem nada, era uma outra época onde a guerra e o confronto não era só de ideias, mas era o físico. É totalmente diferente, não tem nada a ver. Aqui a gente está falando da igreja se auto-excluir, se jactando, dizendo ser o escolhida de Deus. Aí você tem a CCB também em 1971 dizendo que o povo não pode estudar a Bíblia, aliás, não deve estudar a palavra de Deus. E tem um canal aí chamado Arca CCB que quando eles falaram desse assunto, não, mas isso foi lá no passado, a igreja já mudou. Nós estamos agora, 2023, nunca se atacou tanto a Bíblia Sagrada como os seus anciãos estão fazendo agora, Samuel. Isso são aspectos de uma igreja poluída e ruim. Então, duas coisas que você falou. A primeira, assim, as igrejas todas eram exclusivistas. Depois começaram a ficar. Eram tão exclusivistas que as matavam uns aos outros. Não era nem o que a gente está falando aqui. Isso é história. E todas essas igrejas que hoje chegam com paz e amor aí, quando você olha a história dela, não posso dizer todos, mas você sabe a quais eu me refiro, eles se matavam na rua. Existem históricos, se a gente pegar lá, eles se matavam. Tá, isso aí mas eles faziam isso. E outra coisa, eles eram exclusivistas. Eles eram exclusivistas. Hoje eles são paz e amor, mas eles eram exclusivistas. Não, Samuel, o exclusivismo aqui, Samuel, é salvífico. E tem outros aspectos. A gente está em outro tempo, Samuel. A gente está em 2023, Samuel. Então. Mas, por exemplo, hoje uma pessoa... Agora, outra coisa, Samuel. Outras coisas também, A Congregação Cristã do Brasil fala que aqueles tópicos são revelados por Deus, Samuel. E o povo acredita que é revelado por Deus. Mas eu acredito. Então, como é que você explica? Então, vem cá, olha, se os anciãos estão guiados por Deus para redigir os tópicos, como é que eles podem redigir um tópico de 1995 dizendo que não pode velar nenhum corpo dentro da igreja, nem das dependências da igreja, e hoje eles velam? Tá, vamos lá. Olha, se você teria que conhecer melhor os anciãos para ver que eles não são pessoas más
quanto às vezes parece. Você vê, eles perdoaram o tal do Carlos lá, não vou falar o sobrenome dele aqui. Eles perdoaram ele, deixaram ele ir lá bater foto, ele ainda ficou batendo foto e desfilando com elas aí. É assim, eles não são pessoas más, como você tá falando. Não tem nada a ver com eles má, perdoaram. Samuel, Eu não teria. Não, Samuel, não tem eu não nada teria a ver. paz de espírito de receber o Carlos, depois de tudo que ele falou, paz de espírito, e deixar ele bater foto. Talvez por isso eu não seja ancião e nunca vá ser. Porque você veja o coração deles, eles não são maus como você apresenta. Não, Samuel, não tem nada a ver com maldade, ali tem interesses por trás, ali tem, né, muita coisa ali por trás. Outra coisa, os anciãos não tem nada por que não querer recebê-lo, né, porque tem as vantagens que eles têm com isso aí. Mas o tópico de ensinamento, Samuel, se é revelado por Deus, como é que agora esses homens passam por cima, Samuel? Eles não estão passando por cima de Deus? Então, o tópico de ensinamento é revelado para eles, e eles repetem a revelação que eles têm no tópico. O que você está dizendo é que um tópico de um tempo anterior mudou para um tempo hoje. Não Todas mudou, mudaram. É hipocrisia. É hipocrisia. Como é? Você acabou de falar que você acredita que o tópico é revelado por Deus. Se foi Deus que mandou, ou o tópico foi mentiroso, ou esses anciãos são todos desobedientes. Porque agora virou moda. Eles estão velando os homens parecendo os papas. Daqui uns anos, você vai ver, eles vão enterrar esses homens no Brás. Eles vão arrumar um negócio lá e vão começar a enterrar no Brás esses homens. 1995. Não se deve fazer velório nas congregações. A congregação é lugar de vivos e não de mortos. Não se deve trazer defuntos para serem velados nas dependências das congregações. Temos que ter era a regra. Hã? Isso era a regra, né? Você tá lendo a regra de que existe, né? Então, existe, né? regra, Samuel. Você vê quando eu falo que isso tudo é mentira, é enganação, Samuel. Eles falam que são guiados por Deus, não são coisa nenhuma. Nem eles acreditam nisso, porque eles passam por cima. Se esses homens acreditassem que os tópicos eram revelados de Deus mesmo, eles teriam temor, Samuel. Eles não têm temor porque eles não têm coragem. E tópico de 1993, Samuel, não se pode gravar os cultos e os serviços divinos. 93, Samuel. 93. Por que eu tô falando a idade? Porque 93 já era ancião do Brás. Marsola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, Davi Trevisan, né? Eu não sei o outro lá que é o gato lá de Minas, que disseram que era o mais velho de Minas, e era mentira pura. Esse aí eu não sei. Mas os 4 já eram ancião, eles aprovaram esse tópico que fala que não se pode gravar os cultos e os serviços, e eles estão na internet, Samuel. Eu entendo o seu crivo, eu entendo que a revelação muda. O que eu quero dizer é que são pontos pequenos. Quando você vê a igreja, eu até procurei na internet. Pequeno, Samuel, é ponto de fé e de crença. Não é pequeno você dizer Deus me deu uma revelação e você escrever lá uma revelação. Isso é tão grave que poderia virar é como se fosse a bula papal do Papa. São regras de Deus, viram crença. Isso não é pequeno, Samuel. Eu entendo que outras igrejas tiveram mudanças de opiniões muito mais severas. Como a gente fala da questão, eu lembrei aqui em Noite de São Bartolomeu, na França, em que os cristãos se mataram uns aos outros. Um mandava matar o outro. Aí a gente falou já outras vezes. Samuel, você tá indo lá, mas você leu muito. Eu quero dizer que todos erram. Eu quero dizer que todos erram. Não tem nada de erro, Samuel. Samuel, erro é um erro seu, Samuel, de decisão sua. Não tem erro quando você ajunta um grupo de idoso e vai lá pro Brás e diz que Deus apareceu lá numa fumacinha lá e trouxe uma revelação e você escreveu. Isso tem outro nome, isso não é erro, isso é enganação. Isso é enganação, irmão. Você está querendo separar erros históricos que várias religiões tiveram, que inclusive vinham a violência física e assassinatos em praça pública por pessoas versus pessoas. Não estamos falando de lei e justiça, não estamos falando da Inquisição aqui. Aqui é outro problema. Estamos falando aqui de que as pessoas se encontravam na rua para se matar.
como o dia de São Bartolomeu. A gente está falando de igrejas que defendiam a escravidão e hoje porque a lei proibiu, porque não foi revelação que vieram para elas, foi que a lei norte-americana proibiu que continuassem a prática, aí essas igrejas falaram, tem razão, então a gente não vai mais escravidar pessoas por causa que elas não têm a mesma aparência que a nossa. Não, Samuel, então, assim, Samuel, volta aqui para CCB, Samuel. Vamos voltar para CCB, eu quero dizer que é pequeno. Que a gente não, Samuel, todo assunto que a gente traz, você vai lá para 1800, você tá voltando lá o tempo inteiro. Não, porque lá, aí volta para Por quê? Esquece a história. Isso aqui é raciocínio lógico, é questão de moral, ética, Samuel. Ética. Mas a CCB revelar também alguém... aprovou... Você tá falando que velar, você tá pegando uma regra que dizia que não podia velar alguém na igreja e outra que pode velar alguém na igreja. São pequenas perto dos erros das outras religiões. São pequenas, é isso que eu quero dizer. Samuel, nós estamos falando da graça, Samuel. A nossa igreja é a graça? Mas para vocês são. É lógico que eu tô falando isso aqui com eu ironia. Perguntei se você ia confirmar. Não, é lógico que não. Eu tô falando isso aqui com ironia. Vocês falam que é a graça, não tem erro pequeno. O Marsola falou... Não, o Marsola falou no culto que os anciões, os presidentes principalmente, nunca erraram. Então, mas olha porque eu entendo a graça na CCB. Porque, olha, veja bem, num momento que tinha tanto problema, tanta igreja com a vida, com um passado tão sujo, Deus vem e dá uma revelação e se cria no Brasil uma igreja já do zero. Tinha que criar uma igreja do zero, uma igreja limpa, porque as outras, por mãos humanas, elas estavam sujas de sangue. Não tinha como manter... Não, nada a ver, não. Estou citando fatos históricos. Não, a gente sabe desses fatos igrejas aparecendo, Samuel, outras igrejas vindo no lugar de CCB, outras, várias aparecendo, não tem nada a ver. Isso é tudo enganação, Samuel. É tudo enganação. Aí você tem a televisão, Samuel. E a televisão, Samuelzinho, que tiraram liberdade de tanta gente, Samuel. Crianças que apanharam, crianças que não tiveram infância, pessoas que teve brigas na família por causa da televisão, porque essas pessoas acreditavam piamente que os ensinos eram de Deus. Lá tinha um demônio na televisão. E o ancião Marsola veio falar agora esses dias que Deus abriu uma porta e que é você, CCBano, que inventou esse negócio de que a televisão era do diabo. É você que inventou isso. Foi você que inventou que não podia. Tópico de 1971. O Senhor, olha esses camaradas, usa o nome de Deus, hein, Samuel? Você vê como a picaretagem é grande. O Senhor concedeu de ser deliberado unanimemente nesta reunião anual de assembleia, os irmãos anciões, diáconos, cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de reuniões para jovens e menores não podem ter televisão. Então, várias igrejas proibiam a televisão. Eu não sei se você me permite citar o nome de igrejas que eu tenho notícia aqui, mas eu posso citar 4. Esquece, Samuel, não, Samuel, mas não é... você está tentando ser... Não, mas... Samuel, eu estou falando aqui com você, você tem que fazer análise da CCB. Eu sei que é impossível. Mas ela foi igual aos outros. Não. Análise da CCB, 1971 versus 2022. Eu vou dizer assim, naquela época, várias igrejas tinham essa interpretação, não só a gente, várias igrejas. Se você me permitir, eu cito pelo menos 5. No caso, se for de cinema, eu cito 5. Se for 5, eu tenho que contar aqui. Talvez seja 4, mas vamos lá. Eu quero dizer o seguinte: várias igrejas tinham interpretação contra a televisão, contra cinema tem, eu acrescentaria uma a mais, mas ela não tinha contra a televisão, essa última. Então, não, Samuel, a questão é CCB, Samuel, esquece. Mas eu tô dizendo que era uma tradição. Era uma tradição, não, ou é assim? Samuel, os seus anciãos disseram que foi o Senhor que concedeu. Mas ele não foi? Mas é claro que... Não. Que proibiu a televisão foi o Senhor. Foi Deus que orientou a população a não... Então quem foi que liberou? Então quem foi que liberou agora? Que ele não liberou a televisão, né? Ele liberou o culto online, não é isso? Não, Samuel, se foi Deus que concedeu a proibição, quem foi que liberou então agora em 2022? Tá liberada a TV? Eu não acho que tá liberada a TV. Tá liberada a ver o culto online no YouTube, é isso? Ele falou, mas a televisão no culto online, a TV, o celular, o computador, o que é? É diferente, né? Eu entendi o que você tá falando. Mas não é diferente, é mais potencial. Samuel, a televisão era um carro.
O computador é um foguete. É um foguete. Ó, definição de TV. Definição. Aparelho reprodutor de imagem e som. Quando você arranca o nome televisão e você vai lá no passado, fala, o que é isso aqui? Isso aqui é um aparelho que transmite imagem e som. É isso. Seu celular e o seu computador, ele transmite imagem e som. E pior, e você consegue interagir em tempo real com as pessoas. Você passar a impressão pra gente, eu tô falando sincero aqui, hein? Você passa a impressão pra gente que o YouTube é pior que a televisão, porque o YouTube tem gente igual você que fica descendo pau na gente e a televisão não tem. A televisão não tem. A televisão é controlada. Ó, a televisão, conteúdo controlado, aqui no YouTube não é. E o Marsola falou que foi Deus que abriu essa porta. A pergunta que eu te faço, volta agora, se foi Deus que concedeu a proibição, quem foi no âmbito espiritual, Samuel? Quem foi então que liberou? Aí já te respondi, né? Que eu saiba, não tem uma liberação da televisão, tem uma liberação do YouTube para ver o canal oficial da igreja. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você não precisa dizer de qual igreja você pertence, mas você precisa ter uma igreja. Você se apresenta como alguém sem igreja. Você fala que a gente está perdido, mas como você se sente sem ter uma igreja? Não, eu tenho uma igreja. A gente se congrega aqui virtualmente. Não é uma igreja criada sua. Você não pode criar uma igreja. Tem muitas igrejas já criadas. Você não pode criar uma igreja só sua. A gente não tá criando. Ó, você tá falando de uma igreja, como é que fala? Uma igreja registrada, tal. A igreja não precisa ser isso. A igreja bíblica lá da Bíblia é uma igreja de ajuntamento de pessoas. Ponto. A criação de uma denominação é apenas uma força jurídica por lei que você tem que criar quando você aluga um salão, você tem que registrar o salão, tem que abrir o CNPJ e assim vai, você começa a abrir. Entendeu? Mas isso não significa que isso é a igreja. Você está dando a interpretação inicial do que o próprio Franciscão tinha, né? Que não é dele, eu faço dizer que é bíblica. Então, mas Samuel, você está vendo aqui, você não consegue defender as lambanças dos seus anciões, Samuel. Você tá numa igreja Eu gosto muito deles. Eu gosto tanto deles. Eu não sei, eu acho que a gente tinha. Será que eles deixariam se você ir lá encontrar com eles? Pra conversar com eles? Pra quê? Pra você, sei lá, pelo menos se é pra criticar. Eu iria. O Reinar foi, o Carlos Reinar foi. Ó, e eu ia levantar todos esses questionamentos lá. Você acha que eles iam me responder? Eles receberam o Reinar, por que não receberiam você? O Reinar foi com o rabinho entre as pernas lá, rapaz. Eu não sou o Carlos Reinar. O Reinar foi lá por outros, pelo que a minha análise, né? Ele foi por interesses. Ele foi lá porque viu que o canal dele estava indo pro brejo e ele precisava subir o canal e resolveu fazer as pazes porque ele viu que criticar CCB não dá dinheiro. Você acha que eu vou botar a camiseta do Corinthians e vou vender salgadinho no meio da torcida do Palmeiras e eu vou conseguir vender salgadinho? Não vai conseguir vender salgadinho. Então, meu filho, esse aqui é o trabalho do camarada. Ele veio pra cá achando que aqui a vida era boa, que aqui a vida era mansa, que aqui, né? Porque, na parte moral, é óbvio que eles querem estar aqui. Porque não tem nada mais gostoso do que você estar defendendo o que é verdade, o que é justo, o que é correto. Isso é bom, você dorme em paz, você dorme feliz, não importa o tamanho da dificuldade que você passa, você tem uma paz de Deus com você. E eles sabem disso, tentou vir para cá, não conseguiu, porque o interesse financeiro falou mais alto. E aí o que ele falou? Preciso voltar para lá porque eu tô perdendo inscrito e ver se eu levanto meu canal de novo. E aí inventou toda, porque ninguém se converte daquela maneira que ele fez. Ele desceu o pau na CCB, falou um monte de coisa. Ele fez uma live alguns dias antes com 4 ex-membros de outras igrejas, chamou a CCB de seita. Ele falou que os demônios pregam lá na tribuna da CCB. De repente, não, eu vi uma palavra no YouTube e aí eu tô convertido, voltei. Aquilo é um comerciante, rapaz. Aquilo é um comerciante. Ele tem jeitão de comerciante. Tá,
Mas então, sem falar dele, você precisa ter uma igreja com CNPJ, uma igreja antiga, séria. Você não pode ter uma opinião diferente de todo mundo e dizer que não tem nenhuma igreja onde você... Não tenho opinião diferente de todo mundo, de jeito nenhum. Quem falou que eu tenho opinião diferente de todo mundo? Eu não tenho. Então você tem que se converter para uma igreja. Não, eu não tenho. A minha opinião aqui, a minha posição é crítica à CCB. Eu não tenho posição diferente dos outros, encaminho as pessoas aqui, eu falo, procura uma igreja batista que seja reformada, uma igreja presbiteriana que seja reformada. Essas igrejas são igrejas boas, igrejas que têm, né, que são pautadas na Bíblia, Escritura. Aqui eu não falo mal dessas igrejas. Não, você quer falar mal, você segue falando mal, mas você tem que ter uma igreja, se converter a uma igreja. Mostre isso pra sua esposa se você quiser que eu tô falando. Não, você não tem precisa. Que se converter pra uma igreja. Pra apontar as heresias, Samuel, para apontar as heresias da CB, não tem que ter igreja, não tem que fazer isso, não tem que calçar mas para ser salvo, você tem que ter uma igreja. Não tem regra. Eu preciso falar a verdade e ponto. Vocês têm uma mania de querer achar um problema na pessoa para invalidar o que ela fala. E isso não tem nada a ver. Eu posso ser a pessoa mais torta do mundo. Isso não muda o fato de que a CCB é uma seita. Não vai mudar. O Josafá pode cair e tropeçar o pé ali. Isso não muda que a CCB, que os anciãos da sua igreja falou um monte de heresia. Não vai mudar nunca. Ou o Josafá pode pisar no rabo de um gato e ser preso. Ele foi preso. Não vai mudar o fato dos seus anciãos ter inventado um monte de heresia. Não muda. A verdade não muda. A verdade não tá em mim. Você fala que a gente tá no inferno, e eu tô falando da sua alma. Você precisa ter uma igreja. Você não pode ficar sozinho. Eu tô salvo, meu filho. Graças a Deus. Sem igreja nenhuma. Eu estou numa igreja. A gente sem ancião, sem pastor. Não, você não é ancião, você não é pastor. Você sabe que você não é. Você tá falando com tanto... Eu sou pastor. Que eu saiba, você não é. Eu não sabia. Eu achei que o pessoal chamava você de pastor de brincadeira. Não, mas eles foram lá, o povo lá da igreja, do culto, a igreja... Eu, de surpresa, falei, nós queremos que você seja o nosso pastor. Você quer uma unção maior do que o do próprio povo da igreja? Não tem. Essa é a unção da Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. A igreja escolhia os seus pastores. Não tem unção maior que essa, não existe, porque a própria Bíblia diz que a igreja é Cristo, se a igreja recebe, se a igreja unge, é Cristo recebendo. E não foi eu que pedi, não sabia de nada, fui pego de surpresa. Então, glória a Deus, vou ajudar vocês nessa função e nessa tarefa. E, modéstia à parte, eu vejo em mim todo o perfil de um pastor, de um líder. Tá. Você acha que não? Eu acho que as pessoas não tinham que fundar mais novas igrejas, já tem igreja suficiente, cada hora não importa, Samuel, se funda mais ou menos, não importa, o que importa é o evangelho, irmão. Prega o evangelho. Pregar o evangelho puro, genuíno, simples assim. Mas não existe o evangelho como a gente conversou agora. Tem a interpretação de Calvino, tem a de Lutero, tem a do Arminiano. Samuel, tanta mentira dos anciãos, tanta enrolação, tanta enganação, tanto nome de Deus usado em vão para inventar novos ensinamentos. É impossível mesmo você ter evangelho ali. O Espírito Santo está passando longe desses homens. Ainda mais eu agora, acho que assim, Samuel. A gente sabe que não tem como você dizer isso, prega o evangelho. É uma falácia, porque cada um tem uma interpretação, você sabe disso. Você está interpretando, sei lá, vamos dizer que Calvino... Samuel. Não tem interpretação para o evangelho, já falei isso para você. Arminiano, calvinista, pode ser quem for, o evangelho é único. É único. A CCB alterou todas as palavras principais para conhecer o evangelho. O CCB não sabe o que é o evangelho, porque tá tudo misturado. Ele não sabe o que é palavras cruciais para que o CCB entenda o que é evangelho. Graça, ele precisa saber o que é graça. Ele precisa saber o que é obra de Deus. Ele precisa entender, né, a mensagem da cruz, Jesus é suficiente salvador. Ele não entende nada disso, por isso que na cabeça dele ele não sabe o que é evangelho. Você pergunta para um CCB no que é evangelho, ele não sabe. Você pergunta para ele se ele tá salvo, o que ele precisa fazer para salvar. Ele vai inventar um monte de obra. Ele não sabe. Tem CCB na maioria. 99% de vocês estão querendo tudo ir para o juízo final.
Olha, se você perguntar para um calvinista o que é evangelho e perguntar para o luterano, a resposta é diferente. Se você perguntar para nós, a resposta também é diferente. Cada um tem a sua interpretação. Você não consegue sair desse dilema, Josafá. O luterano vai dar uma resposta sobre o que é evangelho e o calvinista vai dar outra. Esses dois são bem diferentes. Não tem nada a ver, Samuel. Não tem nada a ver com o que você está falando. A CCB não sabe o que é evangelho. É totalmente diferente. Pode ter uma resposta. Então trata a gente com carinho. Se você entende que a gente está, vamos dizer assim, num ponto de vista de ser mais inculto, você devia tratar a gente com carinho, não sair nesses tapas que você sai. Você imagina com carinho, Samuel. Eu tô aqui com todo o meu carinho do mundo, com todo o meu amor pregando aqui para vocês, rapaz. E eu pego pesado contra os espíritos, os imundos, os seus anciãos falsos, enganadores que estão lá. E eu tenho que pregar pesado, porque eu não tô fazendo nada errado. Se você tivesse na época de Jesus, agora, né? Se Jesus estivesse hoje, ou você estivesse naquela época, e você visse ele entrar chicotando as pessoas, o que você ia falar? Se eu visse ele entrar numa igreja agora chicotando as pessoas. Bom, é claro que se eu estivesse naquela igreja, eu dentro, né, eu ia me sentir de uma forma assim, contrário a ele, mas depois a gente teria que sentar para conversar e ver o que ele tá falando, não é? Mas você também. Você também. Você viu, Samuel? Vocês não estão preparados. Mas vocês é não normal. A repreensão. Você não ia gostar. Mas é normal. Eu gosto de você, que você é sincero. Você fala, gente, eu não ia gostar. Ó, e se você visse alguém entrar agora na CCB, o João Batista tivesse aqui hoje, entrasse lá no meio e falasse assim, apontasse no meio do culto, raça de víboras, e falasse para aqueles anciãos, o que você ia achar? Não, João Batista não fez isso, mas se alguém entrasse na sua igreja... João Batista chamou os líderes. Eu digo que ele não entrou. Não, eu digo que ele não entrou dentro da igreja, né? Da sinagoga, né? Eu tô falando dentro da igreja para ficar dentro do contexto da CCB. Não, para ficar dentro do contexto da CCB. É que lá, Israel inteiro era uma igreja, praticamente. Israel inteiro, uma crença só. Todo mundo seguindo uma mesma regra. Para colocar no contexto da CCB, ele tá entrando lá na igreja, onde tá os anciãos, Marsola, tá todo mundo lá, e ele aponta e chama os camaradas de raça de víboras. Então, mas se fizesse isso na sua igreja, você faria igual. Mas imagina que entrasse na sua igreja, que você fundou aí, e fizessem igual, Jesus fizesse igual. Você também ia falar o que tá acontecendo, e ia querer no mínimo sentar para conversar. Obviamente que ele ia entrar com algum respaldo, alguma coisa, e a gente vai ver, não, ele tá certo e pronto. Quem ama a palavra de Deus, não fica contra quem tá pregando a palavra. Ainda que ele entra com esse jeito áspero. Então, o meu comportamento aqui, Samuel, não tá nem aos pés desses homens da Bíblia. Não tá nem aos pés. É vocês que estão... Vocês foram acostumados como é que fala? Com afago. CCB não pode chutar uma pedra no chão que ele já vai correndo pra CCB e gritar, mamãe! Aí a palavra fala, o que foi, tesouro? Né? Vocês não podem mexer com ninguém. Se o vizinho olhar feio pra você ou varrer a sujeira pra frente da casa, já corre pra CCB reclamar. Vocês não estão acostumados a ouvir uma palavra de verdade, firme. Então, você também sabe que isso não é exclusivismo nosso, né? Existem outras igrejas assim. Eu entendo que é assim mesmo, mas eu gosto disso. Poxa, se eu preciso, eu tenho um problema. Olha, eu falo pra você, outras igrejas, eu não posso falar delas, agora já vai ser igual você fala. Mas eu ouço falar que não são igual. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade, um problema, eu ter um lugar fácil, rápido para ir, ouvir uma palavra de conforto, que você chama de profetada. Tá errado, mas assim, pode ser a igreja que for, tá errado. Tá errado. Então, e é o que mais tem, essas igrejas que pregam isso. Mas esse não é o problema principal da CCB. A CCB tá cheia de heresia. O problema que eu acho Bíblia, que você... Samuel, a Bíblia não fala de você. A Bíblia só fala de Jesus. Se alguém abrir a Bíblia para falar que é você, tá mentindo para você. Ponto Mas final. Se isso é um problema, isso é um problema de todos os pentecostais. Não importa, pode ser todos, não importa. Mas a CCB isso é o que foca esse canal. Ela faz, não me importa as outras. Ela faz, ela engana. E ainda mais ela que diz que é a santinha.
Ela é a graça. Eu acho que o seu antigo ancião, ele deve ter sido muito, digamos, duro em algumas coisas. Acho que dava para ter conciliado você não sair, porque eu não acho você tão diferente do que a gente fala. De novo, acho que você tem uma birra com os caras do Brás, tá bom, mas você sabe que cada congregação tem seu ancião. Tipo, eu posso viver a vida inteira na congregação sem ver alguém do Brás. É que hoje tem culto online, né? Mas a questão não é ver ninguém do Brás, irmão. A questão é a CCB inteira. É o que ela prega, o que ela ensina. É bibliomancia. Toda a igreja, todas as pregações são iguais, irmão. É isso que eu acho maravilhoso a nossa doutrina, Josafá. A gente consegue mostrar a atuação do Espírito Santo na mão das pessoas, ou digamos na boca, na voz das pessoas. As pessoas que ouvem a gente tem que ir na CCB. Você critica bastante? Então fala um dia para as pessoas. Você que está me ouvindo aqui, vai lá e vê como é que é. Vamos ver o que as pessoas vão dizer. Jefferson está escrevendo ali que era do Parque Neide, é isso? Eu era do Parque Neide também. São Bernardo, então vamos ver se as pessoas vão lá na CCB e trazem uma opinião, porque hoje está muito virtual o mundo. Você fala mal da congregação, tá bom, então fala para a pessoa ir lá ouvir, ver se ela não vai receber a palavra, ver se ela não vai ficar uma igreja que não é. Ô, Samuel, as pessoas não precisam ir lá ouvir, porque todo mundo que tá me ouvindo aqui conhece a CCB. Eu tô falando pra gente que tá aí dentro. É tudo ex-CCB, né? É tudo CCBano. Que era do CCB. No meu canal não tem gente de fora assistindo, é tudo CCBano, e além deles já conhecerem, eu não coloco nada aqui aleatório. Eu vou falar, eu chego aqui e falo sem apresentar nada. Você pode ver que todos os meus vídeos eu venho aqui, ó, apresento, eu mostro o vídeo do camarada falando, pregando, eu mostro documento. Eu tenho, por isso que, né, fui processado e a CCB perdeu. Meu pai, como eu te disse, meu pai era um grande crítico. Ele já usava essa palavra que você usa, bibliomancia. Acho que antes de você usar. Tá vendo? E você veja bem, mas eu me converti à congregação cristã. E assim, todas as críticas dele. Samuel, a pessoa quando tem compromisso de verdade com o que é correto, com o que é justo, sou da CCB e concordo plenamente com o Josafá. Não dá para ir contra. Porque eu não tô falando. Então ela tá num certo ponto, eu não quero usar a palavra rebeldia, mas ela tá num certo ponto de discordância. Porque não dá pra concordar com o Josafá e com a... É porque, Samuel, presta atenção. Os seus argumentos aqui, irmão, não tá colando nas pessoas. Você sabe disso, né? Você tá simplesmente tentando defender a CB, tá passando um pano. Já teve alguns momentos aqui, vários, que você simplesmente concordou de um modo não querendo. E as pessoas, Samuel, não estão com esse seu sentimento de eu vou ficar lá, não me importa as coisas erradas que no caso aconteçam. Muita gente aqui é séria e ela quer buscar um lugar sério. Ponto. Então, muitas pessoas que estão na CCB e estão saindo é porque acreditou que realmente era sério. Quando elas ouviam a pessoa falar, eu vou até colocar o comentário da irmã um pouco maior, porque é o direito de resposta dela. Sou há mais de 20 anos. E não é rebeldia, e sim abrir os olhos. É isso que ela falou. Então, não é rebeldia, eu falei errado mesmo. As pessoas acreditavam piamente que realmente era Deus revelando os tópicos, que realmente o jargão da CB, vamos lá na minha igreja, você vai ver que Deus vai falar com você cara a cara. Mas o que tem lá? Um espírito de adivinhação. Eu já levei susto com o que eu ouvi lá. Eu tenho experiências na minha vida, várias experiências sobre a congregação. Eu não me converti. Você veja, se eu cresci com um pai que só criticava e eu chegar a me converter, é porque houve um movimento muito forte na minha vida. Não é algo assim. Agora, a pessoa teve um problema com um ancião, com uma comum, né, com um endereço, vai em outro endereço. Então, tem certeza que todas as congregações estão... Porque até o Marsola, que eu saiba, me permita, desculpa, talvez citá-lo sem perder antes, mas eu quero dizer assim, pelo que eu entendi que eu vi no vídeo, ele já falou que tem gente que se não tá fazendo as coisas direito, eles vão sentar, né, ou retirar do cargo. Então eu acho que talvez tenha alguma pessoa que não tá fazendo direito, ou não tá entendendo direito a sua função. E essas pessoas talvez tenham criado você, Josafá, tenham dado Josafá, talvez a moça aí, porque talvez tenham pessoas que não estejam sabendo ser pastores de ovelhas, né? Ou ser anciões de pessoas.
Entendeu? Eu acho que é uma questão de ir em outra congregação e não ficar contra. A gente tem 20 mil igrejas, cada uma tem um ancião, cada uma não. Cada grupo tem cada grupo de igrejas tem um ancião, às vezes é uma igreja. E a gente condenar todas as pessoas, todos os anciões que existem, porque